Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais uma das nossas entrevistas especiais aqui ao longo do dia. Você que acompanha o nosso site vê que diariamente a gente traz notícias aqui relacionadas ao acompanhamento de safras, né, ao acompanhamento de mercado das principais commodities, e a gente traz também aqui sempre as últimas novidades, né, as últimas tecnologias e as últimas tendências relacionadas ao agronegócio. Você que acompanhou aqui o nosso site ao longo desses últimos 2 anos, nessa quarentena de coronavírus e tudo mais, você percebeu que a gente trouxe algumas pautas, né, algumas entrevistas aqui ao longo desse tempo, demonstrando como muitas pessoas, né, seja do meio urbano, seja do meio rural, né, aqui do nosso agronegócio, como muitas empresas e muitas pessoas acabaram encontrando, né, soluções digitais para continuar os seus negócios, né? Uma das grandes tendências que aconteceram aí foi o e-marketing, né? As vendas por meios digitais, né? E dentro dos meios digitais estão os marketplaces, né? Que são grandes ambientes, grandes plataformas que agregam aí vendedores diversos a uma espécie de feira aberta, né? Você pode colocar produtos à venda, pode ter a liberdade de escolher ali o melhor vendedor. E são plataformas que tentam sempre trazer melhores formas confiáveis de compra e venda. Isso está acontecendo no agronegócio e está acontecendo na pecuária, isso mesmo. Você, pecuarista, tem uma oportunidade de adentrar esse universo digital dos marketplaces para fazer negociações cada vez mais seguras. E para falar um pouquinho sobre essa tendência de vendas digitais, né, pelos marketplaces, eu estou aqui com o Matheus Ladeia, CEO da E-Rural. Matheus, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. É sempre uma honra e um prazer muito grande falar sobre o tema, falar sobre esse processo de digitalização do comércio em todas as esferas e especificamente na pecuária. A gente tem certeza, não é mais uma crença, mas é uma convicção de que é um caminho sem volta, independente da escala de inovação, da escala de transformação. Um fato é que todo e qualquer agente de comércio no segmento pecuário que não estiver conectado, não estiver no digital, seja através de uma rede social, através de uma plataforma, como é o nosso caso, em muito pouco tempo deixará de existir no segmento da pecuária esse agente comercial que não é conectado. A gente pode afirmar hoje com muita segurança de que a grande maioria dos pecuaristas já está conectado e muitos ainda não compram online, mas acessam as oportunidades online e isso tem se tornado cada vez mais comum. Matheus, eu vou começar a nossa entrevista com uma curiosidade aqui, que a comunicação no agronegócio, poucas pessoas devem saber disso, mas a comunicação no agronegócio nasceu basicamente para atender a pecuária, né? A pecuária lá atrás, uns 30 anos atrás, havia uma necessidade de que os leilões de pecuaristas, né, leilões de bois, vacas, enfim, né, a genética da pecuária, né, esses leilões precisavam ser divulgados cada vez mais. Houve uma época em que houve um grande boom desses leilões e houve a necessidade de se criar uma forma de comunicação específica para esses leilões. E o tempo foi passando, Notícias Agrícolas, né, tá aqui meio que dessa geração, né? O João Batista Olive participou muito de perto, né, dessas criações, desses leilões, né, que eram transmitidos pela TV, e isso foi evoluindo até chegar na comunicação online, digital, a partir daqui do nosso site também. É isso que eu quero perguntar para você, Matheus. Como é que foi a comercialização digital, né? O quanto foi importante ter essa história dos leilões para chegar até no marketplace, que é uma espécie de modernização desse passado glorioso que dá a pecuária? Eu diria que a pecuária nacional, e aí quando eu digo a pecuária nacional, é principalmente por conta do avanço que a gente teve nacionalmente com a democratização da genética, porque antigamente se você for olhar até a própria história da importação do zebu, você tinha uma concentração dessa genética zebuína em poucas praças. Então você tinha a turma da Bahia ali,
da linhagem OM, que fez sua importação, você tinha aqui embaixo a turma de Uberaba, que fez suas importações, e você tinha meio que a concentração dessa genética. A democratização dessa genética permitiu a gente avançar na pecuária de maneira expressiva, diminuir o tempo de abate dos animais, aumentar a taxa de lotação por área de pastagem, uma série de outras coisas. E isso só foi possível a partir do momento em que você difundiu a principal ferramenta de transformação da pecuária em qualquer sistema de pecuária mundial, que é o touro. O touro, ele é, sem sombra de dúvidas, o maior multiplicador e o maior transformador de cenários da pecuária mundial em todos os ambientes em que ele existe. Então, se você for parar para pensar, um touro ele cobre 40 vacas. Então, você consegue melhorar o material produzido por 40 vacas através de um touro. Isso só foi possível por conta desse boom, desse clique, dessa virada de chave que aconteceu ali em meados dos anos 90, por aí, né, com a vinda dos leilões para os canais de TV. E aí eu costumo dizer que a pecuária deve muito a duas figuras ilustres, né? Deve muito ao Dr. Cláudio Godoy, com todo o grupo SBA lá de comunicação, e deve muito ao Paulo Horto, com o programa e com o início desses leilões na televisão. Porque a partir do momento em que você pega uma empresa, na época o programa migrando, né, do seu Sérgio Pizzi para o Paulo, na época que você pega uma empresa com tanto tempo de trabalho, super creditada no ambiente em que ela atuava, com negociações sérias, associa isso a um canal de comunicação sério, um veículo transparente, e aí você joga para a grande massa nacional o acesso a uma genética que está em outro lugar, você começa a transformar a história da pecuária brasileira através dessa mudança. Sem sombra de dúvidas, se não houvesse essa disrupção de você permitir que um ser humano na Bahia comprasse através do número de telefone inicialmente, numa mesma operadora com terra BX, um touro que estava sendo vendido em Campo Grande, mesmo que depois você tivesse toda a complexidade de frete, coisas do tipo, mas se não fosse essa transformação, a gente talvez não tivesse em lugares como Maranhão, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, a pujança de pecuária que a gente tem hoje. Esses lugares, eles receberam a principal ferramenta de transformação da pecuária, que foi o touro, através dessa grande transformação no comércio que veio com as televisões e com as leiloeiras para a TV, para o analógico, né? Então, assim, indiscutivelmente, eu acho que hoje nós não teríamos tudo que a gente tem se a gente não tivesse passado por essa transformação na meados dos anos 90. A comunicação no agro deve muito aos nossos amigos pecuaristas. Muito obrigado por vocês estarem sempre nessa vanguarda, né, de serem sempre buscando novas maneiras de comercializar, né, esses gados. E aí que eu quero entrar já direto aí no marketplace. Qual que foi o conceito que vocês buscaram para o marketplace? Como que vocês construíram a plataforma de vocês? Então, como que se deu essa transformação, né, e a construção do marketplace? Com todo esse movimento de TV, a gente percebeu que mesmo você tendo os leilões já sendo transmitidos pela televisão, você tinha ainda uma dificuldade de acesso, né, de democratização dessa informação para qualquer lugar do Brasil. E mais do que isso, você tinha uma questão de negócios locais que não tinham como usufruir dessa tecnologia de televisão. Isso eu estou dizendo o seguinte: se você pegar um pecuarista que tem 100 animais em Tapetinga, no sudoeste baiano, e um potencial comprador que está em Guanambi, a 380 quilômetros desse fornecedor, um leilão de TV não é viável para se fazer negócio para esse pecuarista de 100 animais, e não às vezes, acessível ao cara que está em Guanambi, né, acompanhar. E aí a gente percebeu que existia um gap de comunicação entre os produtores, que o pecuarista ele não conseguia ter acesso a todos os insumos necessários dentro da sua fazenda com tanta facilidade. E isso era numa época que você já tinha
Uber, Airbnb, iFood e uma série de outras soluções. Então, lá em 2012, quando a gente desenvolveu a Pastar, que veio a se transformar em Rural, a ideia era, por que eu, aqui na minha casa, consigo chegar numa virada paulista às 10 da noite, e isso de maneira muito simples, fácil, dinâmica, através do iFood, ou eu consigo alugar um apartamento para me hospedar em Dublin, na Irlanda, através do Airbnb, mas eu não consigo comprar um lote de bezerros com tanta facilidade na palma da minha mão. E mais, se eu quisesse comprar um touro, eu teria que acompanhar o leilão do Terra Viva, do canal Rural, do canal do SBA, seja lá o que fosse, ou da Programa, da Estância, da Central. Eu não tinha um lugar onde eu encontrasse toda essa oferta e pudesse ter uma experiência de consumo diferenciada. Então, diante disso, a gente pensou, cara, existe total espaço dentro do segmento da pecuária para que você construa um ambiente onde o produtor consiga encontrar tudo o que ele precise, da porteira para dentro e da porteira para fora. Então, imagine você um produtor no interior do Ceará, no Crato, que precisa comprar um touro tabapuã. Ele hoje pode acessar a Rural e ele vai encontrar todos os leilões de tabapuã do Brasil nos próximos meses. Alguns desses leilões ele vai poder comprar por dentro da plataforma Rural, outros ele vai ter acesso à informação de quando e onde vão acontecer. Ou ele vai encontrar um fornecedor de tabapuã que está vendendo diretamente através da plataforma, sem fazer um leilão especificamente, ou ele vai se conectar a algum animal que seja de cria regringole, que não seja genético especificamente, tabapuã, que também esteja sendo vendido na região dele. E o mais importante, tudo e qualquer oferta que ele encontrar ali, ele pode ter a segurança de que quando ele receber vai ser exatamente aquilo. E não só o animal, mas também que ele pudesse encontrar ali um protocolo de ATF para inseminar as novilhas que vão ser repassadas para o estouro tabapuã, ou o sêmen de um outro animal, de um outro touro, para colocar nessas mesmas novilhas, ou a ração, ou o próprio veterinário para fazer esse serviço de ATF para ele. Então, quando a gente desenvolveu a plataforma Rural, quando a gente idealizou a plataforma Rural, a ideia é exatamente essa: concentrar em um único lugar, com toda a segurança de que tudo que você encontrar ali, você pode comprar, porque você vai receber em sua casa, mas com toda a individualidade de um atendimento pessoal. Então, quando você entra na Rural para fazer uma compra por trás, você tem pessoas te atendendo. A gente construísse esse ambiente capaz de concentrar toda a oferta da pecuária, a ponto de tornar tão simples quanto pedir um iFood, o produtor rural comprar um touro, um lote de bezerros, ou uma ração, ou um remédio, ou até mesmo um serviço veterinário. Essa foi a ideia. A gente viu que tinha uma série de caminhos aí a percorrer, uma série de coisas a serem construídas, principalmente relacionadas à autenticação, à validação, à credibilidade. Coisas essas que foram construídas e que hoje tornam a Rural a plataforma que ela é. Mas o insight veio exatamente disso. Bom, Matheus, vamos por partes, que tem muitos detalhes aí para a gente explorar. Primeiro detalhe, eu quero saber o seguinte, quando a gente fala de um marketplace urbano, você citou aí iFood, entre outros, todo o marketing digital, 90% do marketing digital criado para essas plataformas foi para solucionar problemas de carrinho, As pessoas vão selecionando seus produtos, vão inserindo nos carrinhos e, de repente, uma simples distração, às vezes até o preço do frete, é o suficiente para a pessoa distrair e abandonar o carrinho, Ou seja, há todo um jogo de marketing para que esse carrinho feche, para que aquele cliente faça a sua jornada, feche o carrinho e todo mundo fica feliz. Como é que você viu essa história acontecer nesse marketplace? O que vocês precisaram criar para que os carrinhos não fossem abandonados, para que a efetividade dos negócios fossem concretas? Quando a gente fala de um produto de alto valor agregado, se torna utópico imaginar carrinho, O que eu estou dizendo? Ninguém chega numa concessionária e fala assim, coloca um Peugeot 206, um 208 e um 2008 ali na cegonha que eu estou fechando essa compra. Não é assim. Por quê? Quando a gente fala de uma compra com valor agregado, a tomada de decisão, o clique mental para se tomar a decisão do ser humano, ele é diferente. Uma compra de valor agregado, ela é tratada da mesma maneira que se trata um investimento. Então, você mede retorno versus investimento que você vai ter sobre aquilo ali.
Quando a gente foi para o mundo digital, quando a gente foi transformar a rural no marketplace pecuário, a gente ficou pensando, tá, quando o cara for comprar remédio, é fácil, ele monta o carrinho, compra, né? Por mais que tenha valor agregado à compra final, mas o item, o remédio, né, a vacina é barato, então isso aí tudo bem. Mas e quando a gente vai falando de um touro que custa R$ 21.000? Não seria utopia imaginar que alguém vai entrar numa plataforma, escolher um touro, colocar seus dados, gerar um boleto e fazer um check-out? Parece, e de fato é utópico. O que é o grande mote da nossa solução? O produtor que entra na rural, ele encontra uma série de opções de touros, de vacas, de bezerros de corte, de sêmen, de protocolo de ATF, outras coisas, e ele vai navegando, e ele vai dizendo para a equipe rural o interesse que ele tem com base no comportamento dele. Paralelo a esse comportamento, a partir do momento em que ele escolhe um determinado produto, o que a gente chama aqui de call to action, né? O botão específico para ele, é um botão que estimule a ele demonstrar interesse. Então, é um botão do tipo, cadastre-se para lançar, ou tenho interesse nesse lote, ou quero mais informações. A partir do momento em que esse produtor inicia esse fluxo de cadastro, a gente busca, através do nosso ambiente digital, em descobrir a maior quantidade possível de informações para prestar um bom atendimento. Entretanto, o check-out, né, a finalização desse carrinho, ela se dá 100% através de uma interação homem-homem. Então, a partir do momento que esse produtor fez essa navegação, interagiu com esses itens, clicou nesses botões, deixou o seu pré-cadastro em algumas coisas, a gente tem aqui uma parte de inteligência de dados que identifica cada um desses produtores, o que ele está pretendendo comprar naquele momento, então cria o que a gente chama de momento de compra, e a partir do momento em que a gente conhece esse momento de compra, entra uma equipe técnica de veterinários e zootecnistas que ligam para esse produtor para, de fato, identificar qual é o produto que ele tem e aí fazer todo o fechamento da venda. Então, é a mesma coisa que um vendedor de carro de uma concessionária. Então, quando você entra lá no Edmotors, você navega, tal, você deixa o seu interesse. A finalização daquela venda daquele carro vai se dar através de uma interação humana. Isso porque os marketplaces, em sua grande maioria, sobrevivem do que a gente chama de take rate, ou margem, né? Um success fee, um pedacinho da operação. E quando você fala de uma operação de 4%, 5% de comissionamento em cima de uma operação de R$20.000, existe margem mais do que suficiente para você colocar um ser humano para processar toda essa demanda de compra. Para você ter uma noção de como isso pode parecer arcaico, mas ao mesmo tempo é extremamente dinâmico, esse ano a Rural deve ter processado mais de 1.200 transações. Então você imagina, pessoas que interagem, que demonstram o seu interesse, que deixam uma informação por ali e depois são impactadas por uma equipe comercial técnica que faz o fechamento dessas vendas, e aí ele retorna ao marketplace só para concluir o processo de compra, assinatura de contratos, pagamento de boletos e coisas do tipo. Ou seja, a gente tem aí uma metodologia do marketing ativo, né, pelo visto. Exato. E a gente vê aqui até pelo site de vocês o quanto vocês tentam estimular essa atividade, né? Tem que vir por parte do produtor e vocês dão até um certificado, né? Que pontos são analisados para esse certificado? Bem-estar animal, manejo, como é que vocês partem para esse certificado aí de vocês? Perfeito. A Rural, ela certifica 100% dos itens que estão sendo ofertados na sua plataforma. E isso é um grande diferencial a partir do momento que você está lidando com pecuária, né? Como que a Rural faz isso? No caso dos animais de genética, a Rural ela tem relação direta com as fazendas fornecedoras. E aí, nesses casos, você tem facilidades de certificação. Você consegue certificar coisas como o registro genealógico junto à associação de raça. Você consegue certificar coisas como atestado de vacinação emitido por um veterinário, né, de brucelose, tuberculose, aftosa e coisas do tipo. Você consegue atestar um exame de andrológico também emitido por um veterinário, e aí você tem um veterinário responsável por aquele exame. Então, você consegue, através de documentos, validar 100% daqueles animais de genética que estão sendo ofertados ali, né? Quando a gente vai para o gado de cria, recria e engorda,
Até antes de chegar na cria recria, quando você vai para insumos, a mesma coisa. Insumos você tem uma indústria do outro lado. Quando eu vendo sêmen, eu tenho uma central do outro lado, a quem eu tenho toda a autenticação da central. Eu não preciso autenticar item a item. Eu autentico a central e ela me autentica 100% dos itens. Quando você vai para o gado de cria, recria e engorda, aí é que está a grande dinâmica, né? Porque você imagina que 50 vacas Nelore brancas de 12 arrobas são iguais a outras 50 vacas Nelore brancas de 12 arrobas. Porém, elas podem ser muito diferentes em outras características. Como é que você garante que um lote é composto por esses animais e outro por aqueles outros animais e não vão ser trocados? Para isso, a gente criou uma metodologia e uma profissão nova chamada de Hunter Rural. O que é o Hunter Rural? É um agente autônomo, independente, e a gente tem hoje centenas desses agentes espalhados pelo Brasil que fazem um processo de cadastro numa plataforma nossa, ganham a homologação de serem hunters, então a gente certifica de que eles não têm antecedentes criminais, de que eles têm habilidade para fazer certificação, uma série de outras coisas. E aí, quando um produtor do Crato, no Ceará, quer vender 50 bezerros com a E-Rural, a plataforma E-Rural aciona o hunter mais próximo, esse hunter vai até a fazenda fornecedora, sem conhecer o dono da fazenda fornecedora, ele vai através de uma notificação, né, tipo um chamado de serviço, ele chega nessa fazenda e ele faz 4 processos: filmagem, apartação, ele faz apartação, filmagem, pesagem e assinatura do termo de catálogo desse animal. Esse termo ele contempla coisas do tipo: qual o sistema de criação desse animal, se é confinado, semi-confinado, a pasto, se esse animal já conhece carrapato ou não, se esse animal ele tem 1 dente, 2 dentes, 3 dentes, se esse animal ele já está vacinado, qual foi a data da última vacinação, uma série de checklists que ele faz junto ao fornecedor, produtor-fornecedor, e aí ele faz a marcação de todos esses animais com um ferro específico que a E-Rural manda para esses hunters espalhados pelo Brasil. E aí, quando você, comprador, entra na E-Rural e vê lá aquele lote de 50 novilhas Nelore sem registro, mas que a E-Rural garante o peso, o tipo, o gado e tudo mais, é porque a gente mandou um agente certificador autônomo até essa fazenda para fazer essa autenticação. Então, a gente consegue autenticar insumos através da relação direta com a indústria. Aí é um checklist total de código de barra, de produto, indústria e rural. A gente consegue autenticar genética através das fazendas fornecedoras. Então, eu tenho um contato direto com a fazenda e consigo fazer um checklist de validação da fazenda e não do item. E eu consigo autenticar gado de corte, item a item, através dessa rede de agentes autônomos chamada rede de hunters. Com isso, eu consigo garantir para quem está comprando que 100% dos produtos são certificados, vistoriados e homologados pela equipe rural e que você vai receber exatamente esses produtos na sua casa. Bom, para a gente ir finalizando a nossa entrevista aqui, então nós temos aí um produto destinado a essa parte do ciclo da pecuária, né? Nessa busca pela genética, nessa busca pelo gado, toda essa questão da rastreabilidade, mas a gente vê, né, muitos pecuaristas reclamando de um gargalo na outra ponta também acontecendo, né? Na ponta da venda dos animais, né? Na ponta, né, de abate, né? Essa finalização do ciclo é uma grande dor dos pecuaristas, há um grande gargalo acontecendo aí, né? De repente houve uma demanda chinesa que exigiu demais da pecuária, houve alguns estresses ao longo do caminho. O que vocês pensam, né, para essa outra ponta do ciclo pecuarista? O que vocês encontram aí de caminhos para atender, né, essas duas partes do ciclo aí? Perfeito. A gente entende que o ciclo final vai ser talvez um dos últimos itens que o E-Rural vai conseguir entregar de solução para esse produtor. Por quê? Quando a gente fala de um ciclo de compra industrial, né, de abate, o core business da indústria frigorífica é exatamente comprar boi gordo. Porque a partir do momento em que você terceiriza a compra do boi gordo, você está terceirizando o seu principal ativo de planta, seu principal insumo da planta. Então, a gente entende que esse ciclo ele vai acontecer, que a indústria frigorífica vai conseguir, por exemplo, montar escalas de compra com a E-Rural, terceirizar parte das compras com a E-Rural, a partir do momento em que a gente já tenha todo o outro ciclo estabelecido. E se você for olhar, é de fato um ciclo.
Então, o produtor que entra na rural e compra um touro, ele não vai colocar esse touro num jardim. Muito provavelmente e obrigatoriamente ele vai ter que produzir bezerro. Esses bezerros que são produzidos já voltam para dentro da plataforma para serem comercializados para o recriador. Esse recriador que tem esse bezerro na mão, ele tem dois caminhos: ou ele leva até o ciclo de abate, ou ele volta para a plataforma para comercializar para o terminador. Esse terminador, ele aí, hoje, é o fim do elo da cadeia da rural. Porém, o próximo passo que a gente entende é que, em algum momento, quando a gente tiver esse ciclo todo estabelecido, os dados e as informações geradas nesse volume de comércio aqui vão permitir que a gente entregue para o frigorífico não só uma escala de compra, mas também uma escala de previsibilidade de movimentos da pecuária. E aí a ideia é que, a partir do momento que a gente consiga colocar o frigorífico também comprando através da rural, também tendo lá uma área onde você entra e ofereça o seu boi gordo para vários frigoríficos, perdão, a gente imagina que a gente aí encerra o ciclo, porque aí você começa a retroalimentar. Ou seja, o frigorífico comprou 100 animais terminados do fornecedor A, esse fornecedor precisa repor esses animais no seu processo de terminação e, consequentemente, o recriador precisa repor seus bezerros e volta para a matriz e volta para o touro. Então, a gente entende que esse movimento inteiro ele vai ser inevitável. Hoje ele não existe por esse motivo que eu te falei. O frigorífico ainda entende que, apesar da rural ser um canal, ela é um canal com menos informação do que ele tem atualmente, e que a necessidade de manter o core business, né, o principal insumo da planta, na sua mão, ainda existe. A partir do momento em que a gente consiga estabelecer esse ciclo de comércio pré-frigorífico, acredito eu que, invariavelmente, os frigoríficos vão ter que começar a fazer suas compras também, utilizando uma solução enterprise aqui para eles. Está no nosso radar. Hoje ainda não existe, mas está no nosso radar. Agora, uma coisa eu posso afirmar. Esse ciclo pecuário que a gente está vivendo, ele talvez foi interrompido ou freado de maneira abrupta pela falta de chuvas e por um movimento externo ali, de um caso isolado de aftosa que ou foi de vaca louca, se eu não me engano, agora me furou, mas que aconteceu recente, que deu uma travada nas coisas. Mas, por hora e por máxima, esse ciclo pecuário ele tende a continuar. A gente tende a precisar reter fêmeas e investir cada vez mais. Então, diante disso, aquele produtor que está temeroso por essa retração ou por esse congelamento de preço da indústria, ele precisa entender que é um ciclo e que essa pressão ela vai precisar ser rompida para que a gente possa retroalimentar o ciclo. Porque a fêmea que hoje entra no rebanho foi comprado 30%, 40% mais caro do que a fêmea que pariu o animal que ele está abatendo agora. Então, esse ágio precisa aparecer em algum momento da cadeia. Bom, Matheus, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse informações para as pessoas que desejam entrar na plataforma, colocar seus animais na plataforma, qual que é o caminho, e deixar também suas últimas considerações aqui para quem nos acompanha nessa entrevista. Perfeito. O caminho é www.erural.net. Lá você vai encontrar, conforme já foi dito aqui, animais de todas as categorias à venda, então touros, matrizes, animais de reposição. Você vai encontrar esses animais em duas modalidades, ou na modalidade leilão, onde você vai poder participar dos maiores leilões do Brasil. Hoje a Rural tem, hoje, para você ter uma ideia, a Rural atende 8 dos 10 maiores vendedores de touros do país, são clientes Rural, então você vai poder comprar touros de praticamente todos os criatórios do Brasil, fêmeas igualmente, sem falar no gado de reposição. Você vai encontrar tanto na modalidade leilão quanto na modalidade shopping ou venda direta com preço fixo. Então, basta acessar rural.net, navegar, você vai encontrar tudo que você precisa de animal dentro desse ambiente. Como consideração final, agradeço o espaço, agradeço a entrevista, fica aqui o meu convite a conhecerem não só a Rural, mas todo esse movimento de digitalização da pecuária, de digitalização do comércio. E, além disso, obviamente, fica aqui também o convite a essa reflexão de que comercializar por intermédio do digital não só é mais barato, mais eficiente, como também pode proporcionar, num curto espaço de tempo, uma experiência única. Afinal de contas, dados é a nova moeda que mais tem valor na economia. E a partir do momento em que você tem uma comercialização
uma tramitação, uma negociação via digital, você consegue gerar dados que vão gerar mais tomadas de decisão e uma experiência melhor para você, consumidor. Então, quando você for comprar no leilão X, que está passando na TV, mas que você pode ligar no telefone da leiloeira ou coisa do tipo, e que você também tem a opção de comprar através de uma plataforma de internet nesse mesmo leilão, fica a dica de optar pela plataforma de internet. Isso vai permitir que você deixe para ela informações e dados que vão lhe permitir uma experiência de consumo melhor ali na frente. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo. Espero que tenha ficado claro como a gente pode ajudar o produtor. E aí, coloco sempre a E-Rural à disposição e também estou sempre à disposição para poder ajudar os ouvintes aqui do Notícias Agrícolas. Parabéns pelo trabalho de vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Conversamos aqui então com o Matheus Ladeia, ele que é CEO da E-Rural, trazendo aí, né, o nosso grande objetivo aqui em trazer essas novidades é mostrar para você, pecuarista, que cada vez mais o poder de decisão, né, o poder de negociação vai cada vez mais para suas mãos, né? A gente vê aí que os pecuaristas sempre trazem, né, essas grandes demandas, né? Como é que a gente consegue trazer o poder de decisão cada vez mais para o nosso lado e a gente ter, né, um processo, né, essa questão do empoderamento, né, dos pecuaristas está vindo aí em grande parte, né, nessas questões digitais. Então fica aí em aberto para vocês conhecerem um pouquinho a plataforma ou outras plataformas aí que vão aparecendo ao longo do tempo aí para ajudar a pecuária, para vocês ficarem sempre antenados e sempre que aparecer alguma novidade, né, sempre que aparecer alguma coisa nova com relação a essas novas tecnologias para a agropecuária em geral, a gente vai trazer sempre aqui no Notícias Agrícolas. Então fiquem sempre atentos, né, nas nossas redes sociais. Sigam o nosso Instagram, o nosso Twitter, o nosso Facebook, o nosso LinkedIn, né, que a gente está sempre alimentando essas plataformas com novas informações. E você que acompanhou essa entrevista aqui no YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos e sejam assim os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu vou ficando por aqui, sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Até a próxima. Um abraço. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.